não só como função cardíaca mesmo, de bombear sangue, e sim como parte dos sistemas sensoriais, de percepção de emoções. Claro que isso não tem nada a ver, isso era coisas na época muito tempo atrás, até que Aristóteles também tinha como coração como a sede da inteligência. Isso não quer dizer nada, o coração só tem uma única função: bombear sangue, acabou. Ele bombeia sangue, não pensa, ele não sente, ele não é inteligente, ele não é burro, não, bombeia sangue, tá? E ele é tão perfeito o seu funcionamento que qualquer tipo de anormalidade ou qualquer tipo de disfunção de tudo que ele é capaz, isso gera fisiopatologias cardíacas. Então, a única interação entre o coração e o sistema nervoso é que o sistema nervoso modula a função cardíaca do desenvolvimento, tá? Então, a relação do coração com o sistema nervoso são diferentes do que se pensava na antiguidade. Ou seja, coração, bombear sangue, sistema nervoso, parte cognitiva e autonômica do nosso corpo. Porém, os dois estão interligados. O miocárdio, galera, aqui é o músculo que forma o coração, né, que nós vimos nas nossas últimas aulas. Nós temos o sistema muscular formado por 3 tipos diferentes de músculo: músculo esquelético, músculo cardíaco e o próximo músculo liso. O músculo cardíaco ele é formado não por fibras musculares, né, assim, as células musculares são as fibras, não. As células musculares do músculo cardíaco se chamam miocárdio. O que é o miocárdio? Célula do coração. Célula funcional do coração. A contração do músculo cardíaco é de maneira autônoma. O que é que isso quer dizer, pessoal? Oi? Independente, ele funciona por ele mesmo. Se você arrancar seu coração agora, ele vai continuar batendo. Tá? Por quanto tempo houver ATP. Quando sai do sistema, depois do ATP, ele para. Óbvio, não vai ter mais ATP, a gente vai acontecer. Então, ele é autônomo, ele não depende de nossa consciência. Ele funciona por si só, ele nem depende do cérebro. Ele só vai depender do cérebro quando ele precisar acelerar ou reduzir sua frequência de batimentos que foge à sua capacidade, porque ele tem o ritmo dele. O coração funciona por tempo. Nós chamamos isso de efeito cronotropia, né? Cronotrópico. Ele é dependente de tempo para garantir sua função. Novidade, que nem um despertador. A cada minuto, tantos batimentos. Nós temos 3 células para isso. Nós vamos falar para elas na próxima aula. Então, as células do nosso coração são células miocárdias, onde quase 9% dessas células do miocárdio são formadas por células contráteis, onde ela vai ter por função contração, ou seja, vai contrair, promover a principal função do coração, que é a propulsão de sangue, bombear sangue para todo o nosso corpo, para todo o nosso sistema intestino. E 1% desse montante aqui é de células autorrítmicas, ou seja, que garante a função cronotrópica do nosso coração, ou seja, fornecer a ele potencial de ação, que não depende de ninguém, porque é dependente. No potencial de ação tradicional, eu falo para vocês que eu só consigo desencadear o potencial de ação se eu tiver um estímulo elétrico, químico ou mecânico. No coração, esquece isso. Ele só precisa de tempo. Ele funciona mediante a tempo. Tá? Então, fibras autoexcitáveis são as células marca-passo. Vocês podem também chamar, né, de células autoexcitáveis como células marca-passo, porque ela marca um ritmo, marca passos. Né? Trocar aqui. Fibras contráteis, células típicas do músculo estriado. Tá? Então elas promovem contração, possui sarcômero, possui actina, possui miosina, que nem que vocês aprenderam, tudo igual. Algumas diferenças. O miocárdio, eles são menores que as fibras esqueléticas. Fibras esqueléticas, como elas ligam a origem e inserção, muitas vezes elas são muito longas. O coração, como ele tem as suas fibras em disposição helicoidal, não precisa ser tão longa, porque elas são fibras pequenas interligadas, formando assim uma estrutura só. Ela possui um único núcleo, assim nos permite afirmar que o coração ele não é tão adaptável assim. O músculo cardíaco ele não é tão adaptável quanto o músculo estriado esquelético,
que, mediante qualquer estímulo de carga que nós venhamos a levantar, promove hipertrofia. O coração, que usa como carga a pressão arterial, né, que é todo minuto ele tenta vencer essa pressão arterial, ele não cresce do dia para a noite, de um mês para o outro, ele cresce de um longo período a um longo período. O problema é, ele não volta ao normal porque ele nunca para. É como se nós nunca parássemos de fazer atividade física, ou seja, nunca iríamos metabolizar. Ele possui, e isso faz por quê? O núcleo, né? O núcleo é a região onde nós temos toda a documentação, ou seja, o DNA, para fabricar novas células proteicas de miocárdio. Né? Então você tem que, logo ele vai ter uma capacidade de proliferação. Discos intercalares. Na junção, na sinapse elétrica, nós falamos sobre os gap junctions, né, os canais juncionais, que faz a ligação elétrica de célula a célula, e temos exemplo do coração. Sendo no coração também, tem os discos intercalares, que é como se fosse uma sutura. Pegasse duas células e suturasse uma a outra, ou seja, não é mais uma ligação elétrica. Ele tem uma ligação elétrica através dos gap junctions, mas ele tem uma ligação mecânica, entrelaçada. Se uma vem, puxa a outra, e assim sucessivamente. Possui túbulos T mais longos, porque suas células são mais espessas. Possui os seus sarcômeros, normal, como uma proteína contrátil, contendo assim as actinas e as miosinas igualmente. E ele tem um retículo sarcoplasmático menor do que o músculo estriado esquelético, pois o músculo cardíaco não depende somente do cálcio intracelular. Ele também utiliza do cálcio extracelular, diferente do nosso músculo estriado esquelético. Ok? Então essas são as peculiaridades do nosso músculo cardíaco. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, já que vocês tiveram uma apresentação aqui do músculo, né, do coração, então assim, o que seria o sistema circulatório? Vamos ver assim, o coração bombeia sangue, essa vocês sabem a função desde a escola. Agora, por onde que ele vive, como é que isso acontece, né? O coração, ele bombeia sangue para todo o sistema através dos vasos sanguíneos, ou seja, um sistema de condução que leva o sangue e logo após traz de volta, né? Então, como é que funciona esse sistema circulatório? Primeiro, conhecendo o sangue, que é o que ele conduz o coração, né? O sangue ele é formado por plasma, o componente líquido do sangue, e os elementos figurados, assim pode dizer componentes sólidos. O plasma ele é 55% do componente total do sangue, os outros 45% dos elementos figurados. Então, você pegar uma amostra de sangue colocada numa centrífuga, as partículas densas vão ser depositadas na outra. O que sobra em cima é o sobrenadante, né? Ou seja, o plasma. 45% dos elementos figurados são divididos entre, né, leucócitos, sistema de defesa, hemácias, células vermelhas transportadoras de oxigênio, e plaquetas, né, que fazem parte da agregação plaquetária, processo de coagulação. Então, nosso sangue é dividido entre plasma e elementos figurados, ou seja, líquido, sólido. Por isso que o processo de desidratação ele é compulsivo ao nosso corpo. Se vocês perderem um pouquinho desse plasma, o sangue vai ficar muito sólido, ou seja, denso. Isso agride a parede dos vasos, isso altera a pressão arterial. É muito danoso para uma bomba que puxa água, empurrar água com uma substância densa. Ela vai gastar muita energia até pifar. Por isso que a desidratação é tão nociva ao nosso corpo. O plasma, pessoal, ele é um componente líquido e não celular do sangue, suas células. É constituído essencialmente por 90% de água. Né? Então, o nosso plasma praticamente é água, porque os outros 10% são formados por proteínas, lipídios, sais minerais, gases, pois alguns gases são transportados pelo plasma, e produtos tóxicos resultantes do metabolismo. Tendo em vista que o sangue não leva nutrientes, oxigênio e afins, ele também remove. Então, quando ele leva, passa, deixa o que está faltando e traz de volta aquilo que sobrou, o que não presta, para ser removido através da urina, removido através da expiração. E o plasma tem por função transportar nutrientes e substâncias tóxicas do nosso corpo.
Os constituintes de elementos figurados, eles são formados por plaquetas, hemácias, leucócitos ou também chamados de glóbulos brancos. As plaquetas, pessoal, elas são fragmentos celulares originados na medula do nosso osso. Então, assim como as células vermelhas são produzidas também pela medula óssea. As plaquetas, elas têm como função participar do processo de coagulação. A gente só entende que a coagulação é importante quando nós estamos com algum tipo de doença que acomete esse processo, como é o caso da dengue. Pessoal, se vocês tiverem uma ideia do tamanho da nossa vascularização, ela forma um corpo em pé praticamente. O nosso corpo é todo vascularizado. Micros vasos, grandes vasos, pequenos vasos. E é uma rede vascular tão grande, para vocês terem uma ideia, só o nosso pulmão, que tem os alvéolos, todos eles muito vascularizados, a nossa maior rede vascular está nos alvéolos, eles são, se nós abríssemos essa rede, ficaria da metade de uma quadra de tênis, só dos alvéolos, fora o corpo todo. Então, constantemente, por agressão do dia a dia, nós sofremos hemorragia, seja uma pancada, seja uma roupa íntima apertada, seja, enfim, qualquer tipo de agressão, alteração de pressão, tem rompimento de vaso. Sendo que a gente não percebe, porque o nosso sistema de coagulação ele é perfeito. Então, não vem a nossa morte, não faz falta. Agora, quando esse sistema está deprimido, como é o caso que acontece na dengue, aí não. Existe a dengue hemorrágica, que é quando o nível de plaqueta está realmente muito baixo, aonde qualquer tipo de evento que venha acontecer com nós podemos ter hemorragia e não tem contenção. E aí temos um derrame interno, pode chegar até a morte. Tá? Então, a função da plaqueta é essa. A gente só visualiza a plaqueta como se ela fosse importante no rompimento arterial, enfim, num corte mais profundo. Não. Ela é importante principalmente nas microlesões, tornando elas imperceptíveis para a gente. O segundo elemento figurado que nós temos são as hemácias, né? Ou os glóbulos vermelhos, como queiram chamar. As hemácias, pessoal, ela tem um formato bicôncavo, né? E são células muito pequenas, até porque elas vão até o menor tecido do nosso corpo, os menores vasos sanguíneos. Pra vocês terem uma ideia, a hemácia, quando ela passa pelos capilares, que são os nossos menores vasos, ela passa espremida. Como ela é bem plástica, ela muda sua formação e passa. A gente precisa ter um local desse, porque se passa espremido, passa lento e dá tempo de promover as trocas. Né? E é onde acontecem as trocas. São anucleadas, não possuem núcleo, e são formadas também pela medula vermelha do nosso osso. Contém o pigmento vermelho, por assim ela é caracterizada vermelha, né, por causa da hemoglobina, e tem função de transporte de oxigênio. Então, cada hemácia, pessoal, ela consegue transportar 4 moléculas de oxigênio. 4 moléculas de oxigênio. O local onde as moléculas de oxigênio se ligam à hemácia, ele é chamado de sítio M. Um sítio de ligação, aonde é lá onde as hemácias, onde o oxigênio se liga. Porém, pessoal, para essa ligação ser uma ligação covalente, ou seja, ser uma ligação forte, nós precisamos de um elemento que vá aumentar a afinidade do oxigênio ao sítio M. Quem é? Por isso, pessoal, que a anemia, que pode ser tanto a ferropriva como privação de ferro, ou falciforme por uma má formação da hemácia, mata fácil. Porque se a tua hemácia não consegue carregar moléculas de oxigênio, como é que esse próprio oxigênio vai chegar até os tecidos? Aí a pessoa que é anêmica é uma pessoa fraca, é uma pessoa sem energia. Por quê? Poxa, tu não tem oxigênio. Como é que as células vão produzir ATP? Como é que tu vai doar oxigênio para o teu músculo, que utiliza da gordura como principal substrato para a produção de ATP, e formar ATP? Não forma se não tem ATP.
não tem ligação miosinha activa, não tem contração. Logo você não tem força, não tem ânimo, o cérebro não tem apetite suficiente. Então assim, desanda todo o sistema do nosso corpo, todo o funcionamento celular. Então, privação de ferro e má formação das hemácias são fatores que podem atrapalhar essa função. Professor, e por que uma anemia profunda gera leucemia? Anemia profunda gera leucemia? Não. A leucemia pode interferir na produção de hemácias. Não tem a ver com outra. Que eu saiba, não. Pode ser que tenha, mas eu nunca ouvi sobre isso. Tá? A leucemia, como qualquer outro tipo de doença cancerígena, ela não tem explicação. Células cancerosas. Então, assim, é uma formação de proteínas que o teu corpo está produzindo que elas são erradas, são proteínas erradas. Né? O teu corpo prolifera. Então, nós estamos falando de um oxigênio. Vamos falar de outro gás. CO2, produto do metabolismo de todas as células do nosso corpo que utilizam do oxigênio. É o lixo, né? É o que sai da descarga das células. O CO2, ele tem que ser removido ou transportado. Quem faz isso? O CO2. É mais ou menos assim. O oxigênio, ele só consegue ser transportado pela hemoglobina. O CO2, ele consegue ser transportado pela hemoglobina, consegue ser transportado pela água e consegue ser transformado em bicarbonato. Então, olha só como é difícil transportar oxigênio e como é fácil transportar CO2. Né? Então, o nosso corpo só tem um único tipo de transportador de oxigênio, hemoglobina. Aonde, se nós fizermos agora facilmente uma análise de saturação de oxigênio, aquele aparelhozinho que tem no hospital, né, que você coloca na ponta do dedo, sem a luzinha, pronto, aquilo ali é um oxímetro, ele vai ver a saturação. O que é a saturação? É quantas hemácias, o percentual das nossas hemácias estão ligadas a uma hemoglobina, ou a um oxigênio, formando uma oxemoglobina. Esse percentual sempre gira em torno de 98% e 99%. Ou seja, nós estamos sempre com uma saturação ideal de oxigênio. Né? Então, eu pergunto a vocês, vai fazer diferença eu usar uma máscara de oxigênio pensando em performance ou pensando em melhorar a minha respiração? Doar 100% de oxigênio? Não, se a saturação é 98%, 99%, só vai aumentar 1%. Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque o oxigênio não consegue ser transportado por outro meio que não seja hemoglobina. E nós, agora, em saúde, nós temos 98%, 99% de saturação de oxigênio. Não interfere em nada. Porém, o CO2, por ser nocivo, por fazer mal ao nosso corpo, o nosso corpo aprendeu a transportá-lo por hemoglobina, transportar pela água e transformar em bicarbonato, ou seja, um tampão natural. Tá? Se nós precisarmos de um aumento no transporte de oxigênio pelas nossas células, como é que nós poderíamos fazer isso, pessoal? Se eu quisesse aumentar o transporte de oxigênio pelas células. Não tem nas alturas, não, que já vai lá. Não, mas é baixar. Mas tem uma resistência agora, não. Depois da aclimatação, que é aí que produz mais esse Mas mesmo assim é percentual. Tu vai descer aqui, vai ter mais hemácia, mas tua saturação sempre vai ser 98%, 99%. Tu vai ter mais hemácia, vai transportar mais oxigênio. Oxigênio mais o sangue? Para oxigenar mais o sangue. Como é que eu transporto mais oxigênio que não seja pela hemácia? Olha só, o oxigênio não tem nenhuma afinidade à água. Nenhuma. Quando vocês abrem uma garrafa de refrigerante, o que é que sai dentro do líquido? Gás. Por que ele sai de dentro do líquido? Como é que a gente conseguiu? Como é que eles conseguiram colocar o gás dentro do líquido?
fundir essa mistura sobre o quê? Pressão. Então, o oxigênio só consegue ser transportado pelo nosso corpo, que não seja pelas hemoglobinas, através de pressão. Mas como a gente vai se engarrafar, né? Como é que a gente vai exercer essa pressão no corpo? Como é que a gente vai exercer a pressão no corpo? Existem as câmaras chamadas de câmaras hiperbáricas, que são câmaras que são utilizadas tanto no treinamento esportivo, quanto para pessoas que sofrem de diabetes, que têm um problema de cicatrização por excesso de açúcar no sangue, que atrapalha os processos de cicatrização. Então existem umas câmeras, que nem uma sala dessa, menor um pouco, que doa 100% de oxigênio ao ar e ainda sob pressão. Então esse oxigênio vai ser transportado pelo nosso plasma. Isso é magnífico, porque o oxigênio ele participa não só na produção de ATP, mas na regeneração tecidual. O nosso corpo se recupera, os músculos se recuperam. Para quem é diabético, que sofreu de amputação, isso é excelente. Melhora o processo de cicatrização. E isso foi utilizado também pelos desportistas, né? Os principais clubes, enfim, desportos que querem que o seu atleta recupere de melhor maneira possível. Nada melhor do que uma maior quantidade de oxigênio. Tá? Já o CO2 não precisa disso. O CO2 ele tem muita afinidade pela água. Ele não precisa ter uma grande pressão. Isso é importante. Mas, porém, voltando aqui, nós temos o primo nojento aqui da família, que é o monóxido. O monóxido é o produto da degradação de todo tipo de derivado do petróleo. O monóxido, uma vez que ele se liga à hemácia, tem um problema. Ele só se liga no mesmo sítio de ligação do oxigênio. E quando ele se liga no mesmo sítio, que é o sítio M, ele oxida todos os outros sítios M. E o que é isso? Nenhuma molécula de oxigênio pode se ligar mais a essa hemácia o resto da vida. A hemácia tem um tempo de vida curto, ela sempre é renovada. Então essa hemácia que foi ligada pelo monóxido de carbono, ela vai ter que ser destruída. O baço faz isso e sinaliza em um sistema de feedback para a nossa medula vermelha para a produção de novas hemácias. Sendo que isso é um processo natural de reciclagem. Porém, uma demanda muito grande de destruição de hemácia vai nos promover uma carência de transportador. Isso acontece quando nós somos intoxicados por fumaça. Ou seja, incêndio muitas vezes mata muito tempo depois do que ou você vai vivo para o hospital e morre com problemas respiratórios, além de outros aspectos, como as fuligens que inflamam o sistema respiratório. Professor, qual é o risco de ocorrer intoxicação com o uso daquelas máscaras? Não, porque ela te bloqueia do meio externo. Porque os cilindros de oxigênio. Não, estou falando de treinamento, né? Não. Quando nós falamos CO é monóxido. O gás que nós expiramos é dióxido. É o que nós produzimos. Ele não vai te matar, mas ele pode te dar um choque metabólico. Né? Então tu vai dar um estresse metabólico muito grande ao teu corpo, que isso não é comprovado cientificamente em nada melhoria. O problema das máscaras é porque elas vendem uma ideia errada de que as máscaras de treinamento conseguem simular altitude. Não tem como simular altitude. A diferença de um ar rarefeito é porque as pressões dos gases na atmosfera em altitude são diferentes. Quando tu coloca uma máscara, a pressão do gás é a mesma. É mais barato que botar a máscara de hospital. Cara, é o mesmo efeito. Está simulando estrangulamento ali, não? Está simulando um ciclo de estrangulamento, não? É só uma redução no fluxo ventilatório. Então bota uma máscara barata, uma caixa. A mesma coisa. Aí você vai dar um choque metabólico no teu corpo. Tem efeito, tem na musculatura ventilatória, mas faz natação, que é melhor. É o único esporte que te dá uma melhora tão boa quanto essa. Espera mais que a pressão da água maior. Ok? Então o CO ele é altamente nocivo e ele mata, porque ele destrói a hemácia, ele oxida os sítios M, ou seja, nenhum tipo de molécula de oxigênio irá novamente se ligar a essa hemácia. Ela foi descartada. Tá? Por isso que o incêndio, o incêndio ele mata mais pela fumaça propriamente dita, né? De quem está perto ou de quem está dentro, do que propriamente o fogo. A pessoa escapa, escaparam 50 pessoas no incêndio, 20 ou 30 vão morrer. Aquele caso do incêndio da boate,
Muitas pessoas morrem depois, ou então ficam sequeladas o resto da vida. Muito bom. Pessoa que está ajudando em pé, sai andando para o hospital e volta. Tem caso de alucinação também? Não. Tem caso que tem ausência de droga, podia aspirar, né? Não, mas não. E por fim nós temos, nos constituintes do sangue, as células brancas, né, que são responsáveis por um mecanismo de defesa, ou mecanismo protetor do nosso sistema circulatório. Tá? São células maiores do que as demais, possuem núcleo, mas não são nucleares, e também produtores, o baço e o gânglio, dando assim a proteção ao sistema nervoso central e periférico, que são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Elas estão bastante elevadas quando nós fazemos um hemograma e os linfócitos estão altos, porque nós estamos combatendo algum agente nocivo, então tem uma proliferação dessas células brancas, e aí ela está sempre marcado alto. Você faz o exame de sangue, se ela estiver alta, você está com uma infecção, qualquer que seja. E mais distante vocês seriam Bem distante. E se confunde, né? Tu tá falando de hemácia, de hemoglobina aí, tem alguma coisa a ver referente à hemoterapia, aquela questão lá de o pessoal tirar o sangue, depois Funciona. autohemoterapia, né? Por exemplo, é o doping fisiológico. Se tu vai para altitude, o nosso corpo tem uma grande capacidade de se adaptar a qualquer meio, né? Quente, frio, com ar rarefeito, que é pouco oxigênio no meio, né? Pressão parcial de oxigênio baixa. E aí o teu corpo, para combater a quantidade pouca de oxigênio, aumenta o transportador, que é a hemácia. Quando tu descer, ou seja, sair da altitude e voltar para o nível do mar, tu vai estar com os níveis de hemácia elevados. O que é que você faz? Você tira um pouco do teu sangue, que vai estar muito concentrado em hemácia, e guarda só o concentrado, tira o plasma. E aí, quando estiver perto de uma competição, tu faz a perfusão e volta. Aí tu vai aumentar a tua hemácia e precisa passar por todo esse processo. Mas aí tem os perigos, né? Porque aí tu aumenta a densidade do sangue, é como se tu estivesse desidratado, porque a relação líquido e sólido vai estar desregulada. Aí dá cefaleia, mas vai melhorar a performance. Aí isso tem alguma coisa a ver com aquela reposição de plasma líquido em plaquetas? Não, o plasma de plaqueta é justamente para evitar um outro efeito, que é no caso da diminuição de plaqueta. Mas para pessoas que fazem esse tipo de terapêutica, né, no caso, toma muito anticoagulante, justamente para evitar os nervos, né, e a formulação do excesso de hemácia. Não? Mas daqui a pouco Ah, você sim, não é? Ela é muito aguda, o efeito é agudo, você toma por alguns dias depois, senão não fica, né? Então o sistema circulatório, galera, ele tem por função transportar substâncias, controle de hemorragias, como manutenção também de temperatura, e participa do sistema de defesa do nosso sistema fisiológico orgânico. Sabendo assim dos constituintes, quem é que leva esse sangue para os tecidos-alvo, né? Quem são os responsáveis? Bom, nós temos dois grandes vasos, ou rede de vasos, responsáveis por esse transporte. A rede de vasos, artérias e veias. Né? Artérias, como vocês viram na anatomia, são estruturas cilíndricas formadas por tecido conectivo, músculo liso, que tem por função conduzir o sangue arterial. O que é um sangue arterial? Rico em oxigênio e nutrientes para todo o sistema. Porém, artérias, grande calibre. As veias têm a função inversa: trazer esse sangue de volta. Agora, pobre em oxigênio e pobre em nutrientes, né? Com quantidade reduzida, pode até ser chamado de pobre. E aí, as veias, ou desculpe, as artérias, ela é uma rede tubular de grosso calibre e que aguenta grandes pressões. As veias é uma rede também de grosso calibre, mas sob baixas pressões. Então vamos imaginar uma coisa, fazer a velha analogia. As artérias é como se fossem as vias de condução da água que vem dos reservatórios das nossas casas. Grandes calibres, trabalham sob grande pressão. Porém, nunca vai chegar para a nossa casa uma tubulação arterial, que destrui tudo.
A central, onde passa pelo nosso centro, eu vou até falar aqui, por exemplo, a sequência nossa, né? A aorta, torácica, abdominal, ilíaca, da ilíaca desce para femoral e a braquial. São as grandes ou as principais artérias do nosso corpo, sendo que elas se distribuem em pequenas outras artérias, que são chamadas arteríolas e depois vasos capilares, para assim perfundir o tecido, qualquer que seja ele, músculo, o próprio coração, pulmão, enfim, tudo aquilo que precisa, ou seja, o corpo todo, até os ossos, de sangue oxigenado e rico em nutrientes. Porque essas aqui, essas artérias que são calibrosas, fortes, cheias de musculatura lisa, não se dá para fazer transporte. Desculpe, não transporte, troca. Elas transportam. Transportam por uma via de grosso calibre, transporta por uma via de curto calibre e baixa pressão. E transporta aí sim para uma rede de vasos capilares, aonde as paredes são tão finas, que consegue sim fazer a troca de um lado ao outro, de oxigênio e de nutrientes. Uma vez que esse sangue promoveu troca de oxigênio e nutrientes com o tecido, qualquer que seja ele, esse sangue toma sua continuidade. E aí, quando ele deixa de ser um sangue rico e passa a ser um sangue pobre em nutrientes, se formam assim as vênulas. Pronto. Agora nós estamos trazendo de volta ao sistema um sangue pobre, sobre agora baixa pressão, e vamos desaguar esse sangue que sai dos tecidos para uma via principal, as veias. E das veias, esse sangue volta para o coração. Esses vasos capilares aí são os que movem os pulmões, as Não, tudo. Todo o tecido do nosso corpo, ele só consegue captar os nutrientes do sangue através de capilares. O nosso maior capilar, rede capilar que nós temos, são os alvéolos, que formam o tamanho de uma palha de dentes, quase. Mas os nossos músculos, o nosso próprio coração, o coração, a gente pensa que o coração ele bombeia sangue, né? Então dentro dele tem sangue, ele capta os nutrientes que dentro dele. Não. Assim que o sangue sai da aorta, ele já tem um sistema de alça curta que traz o sangue formando assim as coronárias. E é uma rede arterial que distribui sangue, nutrientes para o músculo cardíaco, o miocárdio. Os nossos ossos precisam, os nossos rins precisam, pâncreas, fígado, estômago, intestino, todo o tecido precisa de sangue, nutrientes, até os ossos, só não os cabelos. Porque eu tenho que esquecer. Né? Terminou essa troca, esse sangue tem que voltar. E por que essa troca acontece nos capilares? Porque os capilares são finos. Tão finos, pessoal, que na próxima aula eu vou mostrar um vídeo para vocês, que a hemácia, ela passa aqui, ó, espremida de uma a uma, no engarrafamento.